Porque algumas pessoas conseguem enxergar além do óbvio, ligar os pontos, enquanto outras pessoas não conseguem ver nenhum óbvio. Existe um motivo por detrás disso, e neste vídeo eu vou lhe mostrar que não se trata sobre dom ou sorte. Meu nome é Paulo, esse é meu primeiro vídeo no canal. Se você gostou e quiser curtir ou compartilhar com seus amigos, eu agradeço imensamente. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Imagine que essa imagem que a gente está vendo retrata os neurônios na cabeça do ser humano. Enquanto de um lado você vê neurônios que estão se interconectando, no outro lado existe meio que uma dispersão desses neurônios, que elas não, de alguma forma, não se conectam às informações e os conhecimentos que estão lá. Aqui você pode levantar uma série de fatores que podem influenciar isso. Só que existe uma questão que quase ninguém fala, e aqui existe uma série de fatores que podem influenciar essa não conexão dos neurônios. Esses neurônios que têm informações, têm conhecimento, têm experiências vividas. E eu acredito que a característica principal disso é a falta de interesse que você tem sobre aquele determinado assunto. E por que eu falo isso? Porque nesses últimos dias eu aprendi um conceito bem interessante, que seria da perspectiva única. E o que seria isso? Seria a sua visão única de ver as coisas, de ver o mundo ao seu redor. Isso é totalmente baseado na sua experiência, no seu conhecimento de vida e principalmente aquilo que você tem interesse, aquilo que você gosta, certo? E aqui eu quero meio que mostrar para vocês alguns vieses que podem acontecer quando você não estimula a sua curiosidade. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é que sem curiosidade o conhecimento acaba sendo padrão e por consequência o seu pensamento também vai ser padrão. É o que acontece no nosso sistema de ensino brasileiro, né? Se a gente for parar para pensar, na infância a gente é muito curioso, né? E acaba, conforme o tempo vai passando, e começamos a ser estimulados a estudar coisas que não são do nosso agrado. E no segundo momento você pode perceber que sem curiosidade existe uma aquisição passiva das suas experiências, dos seus conhecimentos, das informações adquiridas. E basicamente você depende do seu ambiente para definir o seu futuro, né? Aí, por exemplo, se você parar para pensar uma pessoa que teve a sorte de nascer numa família estruturada, que tem um convívio social rico, que tem a condição de ter uma escola decente, invariavelmente você vai ter uma condição de absorver experiências e conhecimentos que são benéficos para sua progressão, sua evolução como ser humano. Enquanto uma pessoa que está numa situação diversa, que nasceu numa família com não tantos recursos, estuda numa escola que seja pública, essa pessoa, se não tiver a curiosidade e o interesse em querer aprender algumas coisas que ela gosta a mais, ela vai estar fadada àquele ambiente, né? E aí é basicamente viver como assalariado, infelizmente. Por que eu estou falando isso? Para falar que o nosso contexto somos diariamente desestimulados a alimentar a nossa curiosidade, que vai desde a nossa metodologia de ensino, do ensino infantil até a faculdade, que o nosso estímulo basicamente é para tirar uma nota boa, seja para passar na prova, passar de ano, ou passar no vestibular, ou se tornar graduado. A rotina maçante, principalmente daquelas pessoas que trabalham, que chegam em casa às 7, 8 horas da noite, ela não tem energia suficiente para se dedicar um tempo exclusivo para as coisas que ela gosta, seja a experiência ou adquirir conhecimento. As distrações que hoje estão no outro patamar, né? Hoje em dia o que mais tem são vídeos curtos que aumentam o nosso nível de dopamina e a gente fica naquele loop infinito de 1, 2, 3 horas rolando o feed. E no trabalho também, seja no foco excessivo em produtividade. Como falei, para você ter um pensamento mais único e singular, você precisa ter um tempo disponível para explorar novas possibilidades, novas soluções para os problemas que estão lá pré-estabelecidos. E se você parar para pensar, esse excesso de produtividade, de bater meta, de entregar no prazo, tudo isso vai de encontro ao que é necessário para você conseguir alguma inovação, né? Porque inovação você necessita de explorar novas possibilidades, e quando isso é excessivo, em todos os processos, não tem que ser produtivo, tem que entregar em tal prazo, a meta é essa, você não dá margem para o colaborador explorar as possibilidades de fazer um trabalho melhor, da melhor maneira, mais bem feito. E é por isso que o título do vídeo é que as pessoas mais inteligentes valorizam e estimulam sua curiosidade sem perceber. Elas vão a fundo, elas correm atrás do que realmente gostam, que tem interesse. E se você parar para pensar, é isso que acontece dentro da cabeça desse cidadão, né?
quando você tem várias informações que você tem interesse, que você tem um conhecimento vasto, que você tem uma experiência, uma base de experiências que você realmente tem interesse em fazer, é a partir disso que você gera suas crenças, e quando você junta suas crenças, você gera uma perspectiva única, né? E é como eu falei, se curiosidade não é a ligação dos pontos, porque não existe interesse genuíno nas coisas, nos conhecimentos e nas experiências adquiridas. E aqui recapitulando, o que realmente faz com que a gente alimente nossa curiosidade é, primeiro, investigar e questionar nossos interesses a fundo, né? Principalmente aquela atividade que para os outros é um trabalho e para você é meio que um hobby. Você vai ali a fundo querer entender os detalhes mínimos para você conseguir formar uma ideia na sua cabeça. Conhecer interesses das outras pessoas, isso daqui é bem pertinente porque nem sempre as coisas estão no nosso radar, né? E você se comunicando com as outras pessoas, seja na escola, ou no trabalho, com seus familiares, com sua esposa, você acaba desenvolvendo um interesse por alguma coisa, e aquela coisa, quando você vê, você já está imerso naquele mundo, e você já está querendo entender como funciona, e era uma coisa que não estava nem no seu radar. E outra coisa também, se expor a novas experiências, novas sensações, se atualizar com novidades e tendências. Isso daí não foge disso. E aqui, levando para o âmbito profissional, para um pensamento mais criativo, um pensamento mais voltado à inovação, você pode seguir esse raciocínio utilizando duas tecnologias diferentes que nunca ninguém pensou antes em uni-las e gerar uma inovação, né? E o que seria a tecnologia? Tudo aquilo que usamos para facilitar a nossa vida, seja resolver problemas ou melhorar o que já existe. Aí vai conhecimento, ferramentas, soluções, métodos e técnicas. Quando você une essas coisas de uma forma que ninguém nunca pensou antes, é aí que você gera uma inovação. Veja como está ligado o seu pensamento único de ver o mundo, certo? E aí você consegue juntar duas tecnologias que todo mundo vê, mas que ninguém de fato percebe, e você consegue unificar em uma nova solução. E é isso, cara. Faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, e até uma próxima.